Incríveis são os tempos que a gente tem que explicar antes do vídeo e antes daquilo que vai falar, o sentimento do torcedor, né? E lembrar a todos que ninguém torce contra o treinador, ninguém torce contra o jogador e muito menos contra a instituição que ama. Afinal de contas, é dela que nós estamos falando, né? Então, tudo que vai ser falado agora com relação ao Carpini, meus irmãos, cabe única e exclusivamente numa avaliação, numa análise com relação ao que o Carpini fez até hoje e ao que o Carpini fez na coletiva de ontem, na apresentação dele. A partir de agora, senhores, a gente vai analisar o trabalho que ele vai produzir, os resultados que ele vai entregar, etc, etc, né? Todos nós torcemos intensamente para o Carpini dar certo no São Paulo. Afinal de contas, Carpini dando certo, a torcida fica feliz, né? Esse é o mínimo que nós temos a fazer. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área, dando explicações, né? Vou falar, hein? Que faz, hein, meus irmãos? Vida nova no São Paulo Futebol Clube, os treinamentos já acontecendo, jogo treino com o meu querido São Bernardo, né? Enfim, cara, jogadores aí se destacando, Luiz Gustavo bem fisicamente, tecnicamente, a gente fica muito feliz, né, de ver os jogadores chegando aí, um monte de opções para o professor Carpini poder trabalhar, essa coisa toda, muito legal, o início de temporada no futebol brasileiro, né, é muito gostoso isso daí, renovam-se as esperanças, nova aurora a cada dia, já diria Milton Nascimento, né, e no futebol, logicamente, não vai ser diferente. Participei ontem, mais uma vez, né? Toda segunda-feira, 20 horas, lá na contramão do meu querido Emerson. Participei lá com os irmãos no debate das coisas do São Paulo, né? Com relação ao Carpini, com relação aos reforços, com relação, enfim, a um monte de coisa, copinha, blá, 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 blá. E muito legal e sempre bom estar com os amigos, estar presente nessas resenhas. Vamos lá, gente! Bom, eu comentei isso ontem, quem ouviu vai ouvir de novo, mas quem não ouviu ainda, né? Então vamos lá. Escutei lá, enquanto eu estava trabalhando, lógico, escutando a apresentação do Carpini, né? E, rapaz do céu, gostei do Carpini. Mas eu gostei demais do Carpini, né? Cara bem humilde, um cara bastante educado, um cara colocando muito bem as palavras, me pareceu bem centrado, né? Então, assim, gostei demais do Carpini. E olha, eu vou falar pra você, o Carpini seria aquele cara pra sentar, pra tomar uma cerveja, pra falar de futebol, fazer aquela resenha pra falar de futebol, pra ser teu amigo aí por um bom tempo. Em certa parte ele me passou bastante confiança, mas pra ser treinador do São Paulo, é aí que mora o perigo. Eu quero acreditar que para fazer a gestão desse elenco todo que o Carpini tem para fazer, lembrando que ele não tem suporte, né, gente? A gente sabe quem tá lá fazendo o suporte para ele, a estrutura para ele ali, não tem essa competência, né? Então o Carpini vai estar meio que sozinho, como o Crespo mais ou menos esteve. O Carpini vai estar. Então, assim, todo esse pacote de inexperiência do Carpini, né? Esse pacote aí de ter surgido tão rapidamente no futebol, essa coisa toda, ele não vai ter uma estrutura preparada para também ajudar a segurar o rojão. Vai ter que ser Carpini, 100% Carpini. Nós sabemos disso, nós sabemos como é que funciona no São Paulo, né? Afinal de contas, o Direba é o diretor de futebol, o Direba. Se tem presida, tem Direba. É assim que funciona, né? Afinal de contas, o Direba, nós já sabemos, né? Blá, 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 mas a prática, meu Deus. Mas enfim, então o Carille, o Carpini, é tanto Ine, né? O Carpini, ele vai ter que trabalhar ali meio que a ferro e fogo sozinho. E eu quero acreditar que aquele formato que ele apresentou na coletiva dele não vai ser o que ele vai trabalhar no campo.
Porque se ele for daquele jeito que ele me mostrou, muito legal por sinal, eu gostei do cara, volto a falar. Se ele for daquele jeito com a boleirada, ele vai ser engolido. Se ele for daquele jeito, ele vai ser engolido. Até brinquei lá com o teste da garrafinha, né? O primeiro teste vai ser a garrafinha na beira do campo ali, quando ele trocar um jogador. É o primeiro teste. A garrafinha chutada ou não chutada. Ali vai ser um teste. Já para começar a temporada, pegando fogo. A gente quer isso? Claro que a gente não quer. A gente se preocupa com isso. E ao se preocupar com isso, a gente acredita, claro que ele não me escuta, ele não sabe nem quem eu sou na fila do pão. Se é que eu tô na fila do pão, né? A fila do pão é tão grande para mim que nem conta. Eu acho que é importante ele pensar nisso também, né? Ele não acreditar que dessa forma, todo formal, todo ele vai de alguma maneira fazer a administração do elenco. Eu acredito que não. A gente sabe que não é a ferro e fogo hoje em dia, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Mas a gente sabe também que não dá para ser polido com esses caras. O jogador engole. O jogador no banco, ele fomenta a discórdia. Ele faz as panelinhas. E como a gente tem só o direba ali, aí o negócio fica mais difícil pro Carpini, né? Tem Caprini, Cabrini, olha, eu vou falar, viu? Sopa de letrinhas. Mas enfim, eu só queria deixar registrado isso. Gostei demais do nosso treinador na coletiva. Só que assim, pra mim, se for esse jeito dele, os caras vão engolir ele. Porque o futebol tem essa coisa meio selvagem. Senhores, os caras, o Marcos Paulo da vida, que ninguém sabe onde tá, onde jogou, como foi, essas coisas que o São Paulo traz. O Marcos Paulo da vida bateu de frente com o Rogério Ceni, hein? Que tem uma história gigante do São Paulo, né? Que é um nome mundial. O Marcos Paulo bateu de frente, quis derrubar o homem. Você imagina, dentro desse início de temporada, se tiver coisa insatisfeita ali, batendo de frente com o Carpini, né? São preocupações, meus irmãos. É a maneira que a gente vê. Teve irmão meu, por exemplo, que comentando comigo falou, Rony, eu achei ele, não sei, meio usando palavra estratégica, né? Meio, como é que se diz? Politicamente correto, para não afetar ninguém, para não ferir ninguém. Esse tempo de mídia social, qualquer palavra mal colocada, de repente vira um caminhão basculante sem freio, né? Então assim, eu acho legal isso, porque cada um viu uma coisa, cara. Teve gente que ficou maravilhado e falou, cara, esse é o treinador, esse é o novo Tele do São Paulo. Legal, cada um vê uma coisa. Eu vi isso. O Rony não gostou do Carpini, não, muito pelo contrário. Eu gostei muito do Carpini. E isso me preocupa, porque o jeito que eu gostei do Carpini, eu imagino que não caiba numa gestão de elenco de futebol. Mas assim, é minha percepção. Apenas, única e exclusivamente, senhores, gentlemen no futebol brasileiro não dá certo. Isso é para Paris Saint-Germain, para Premier League, você entende? Aqui no Brasil, meu velho, esse negócio de gentleman, de educado, Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, é um grande exemplo disso, que acabou não dando certo como treinador, né? Quer dizer que o Falcão não conhece futebol, é isso que alguém vai falar? Quer dizer que o Falcão não é um cara que, né? Mas de repente ele não sabe passar o que ele conhece, pelo amor de Deus. O problema do Falcão é a supereducação, né? Esse é um problema que, infelizmente, outro dia eu comentei com alguns amigos aí, já falei aqui também. O futebol profissional brasileiro não assimila honestidade, trabalho sério, competência, alguns valores que pra gente são fundamentais. Mas no futebol brasileiro tem aquela pitada de malandragem, aquela pitada de
ser paizão, essas coisas todas aí que a gente sabe que são ingredientes, né? Que fazem, que rodam também no futebol. Enfim, única e exclusivamente percepção a respeito do nosso novo treinador. Alguns desafios grandes pela frente, com certeza. Mirassol, lá em Mirassol, né? Depois do jogo do Santo André na estreia, que a gente sabe que não é fácil. Aquela semana de Curica lá em Itaquera e Palmeiras na final da Supercopa. Rapaz, olha só, 2 jogos assim, né? Que são marcantes. Pode ser aquilo. Ah, mas tá começando o trabalho, eu sei de tudo isso, gente. Se ganha os 2 jogos, pronto. Ganhou o lastro que precisava. Vou carregar no ombro, né? Se toma 2 cocos bem tomado, meu Deus, já vai aparecer uma interrogação gigante. Sabe por que tudo isso? Porque o futebol é assim. Opinião de vocês aí, por gentileza, mais do que importante. Obrigado, irmãos, pela força, pela parceria, pela irmandade de sempre. Tá bom? Se puder dar um like, se gostou, é lógico. No vídeo a gente agradece demais. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área, tamo junto.